a história de uma igreja é muito mais do que suas paredes e sua estrutura. É um reflexo das pessoas que a construíram, dos momentos turbulentos que destruíram e da fé que sobreviveram ao tempo. Entre todas as igrejas do Brasil, uma se destaca por ser a mais antiga ainda em pé, a Igreja de São Cosme e Damião, em Igaraçu, Pernambuco. Para entender sua importância, precisamos voltar no tempo, para os primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil. Era um período de incertezas, em que os europeus desembarcavam em terras desconhecidas, enfrentando desafios naturais, conflitos com povos indígenas e disputas com outras nações. Foi nesse contexto que Duarte Coelho, o primeiro donatário da capitania de Pernambuco, desembarcou em 1535 e iniciou a construção do que se tornaria um dos primeiros marcos da presença cristã no país. Ao longo dos séculos, a Igreja de São Cosme e Damião testemunhou a história do Brasil. Desde os primeiros aldeamentos e a catequização dos indígenas até a invasão holandesa e os conflitos que moldaram a identidade nacional, sua estrutura de pé, carregando marcas de cada época. Mas quem realmente construiu essa igreja? Por que São Cosme e Damião foram escolhidos como padroeiros? E como um simples templo de taipa sobreviveu a tantos desafios ao longo de quase 500 anos? Hoje, vamos mergulhar nessa jornada fascinante, explorando cada detalhe dessa relíquia histórica. Descubra os mistérios e curiosidades por trás da igreja mais antiga de Pernambuco e como sua existência ainda impacta a cultura e a fé dos brasileiros. Mas antes de irmos para o vídeo, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. No início do século XVI, o Brasil era um território recém-descoberto, marcado pela presença de povos indígenas e pelas disputas entre potências europeias que buscavam expandir seu domínio sobre o Novo Mundo. Foi nesse cenário que, em 1535, Duarte Coelho chegou à capitania de Pernambuco, nomeado donatário pelo rei de Portugal. Sua missão era colonizar e desenvolver economicamente a região, estabelecendo vilas, cultivando a terra e consolidando a presença portuguesa. A fundação da Igreja de São Cosme e Damião está diretamente ligada a esse esforço de ocupação territorial e evangelização. Duarte Coelho estabeleceu o povoado de Igaraçu em 1537, uma localização estratégica às margens do rio homônimo. A escolha do local não foi por acaso. A região tinha um porto natural e terras férteis, além de oferecer uma posição defensiva contra possíveis ataques indígenas ou de corsários franceses que rondavam a costa brasileira. A primeira versão da igreja era bastante simples, construída em taipa de pilão e coberta por folhas de palmeira, como era comum nas edificações da época. Sua principal função era servir como espaço para a catequese dos indígenas e a celebração de missas para os colonos portugueses. O culto religioso era um instrumento fundamental da coroa portuguesa para integrar os indígenas ao modelo europeu de sociedade e fortalecer o domínio sobre o território. A escolha de São Cosme e Damião como padroeiros também tem um significado importante. Os santos gêmeos eram conhecidos por suas habilidades de cura e por não aceitarem pagamento pelos serviços médicos que prestavam. Na tradição cristã, eram vistos como símbolos de caridade e proteção. Além disso, havia uma forte conexão entre eles e a religiosidade popular, sendo cultuados tanto por portugueses quanto por africanos escravizados e indígenas convertidos ao cristianismo. Nos anos seguintes, a igreja passou por diversas reformas, sendo reconstruída em pedra e cal no século XVII, durante o período das invasões holandesas. Essa nova estrutura garantiu sua longevidade e permitiu que chegasse aos dias atuais como um dos monumentos históricos mais bem preservados do Brasil. A construção da Igreja de São Cosme e Damião não foi apenas um marco arquitetônico, mas um símbolo da presença portuguesa em Pernambuco e um reflexo das transformações sociais e culturais que ocorreram ao longo dos séculos. A Igreja de São Cosme e Damião de Igaraçu não é apenas a mais antiga igreja em funcionamento do Brasil, mas também um símbolo da história colonial, da fé cristã e das transformações culturais que moldaram Pernambuco e o país como um todo. Desde sua fundação, em 1535, a igreja desempenhou um papel fundamental tanto na consolidação da presença portuguesa quanto na evangelização das populações indígenas da região. A importância religiosa da igreja está ligada diretamente ao culto de São Cosme e Damião. Esses santos gêmeos, martirizados no século III, são tradicionalmente invocados como protetores da saúde e padroeiros dos médicos.
Seu culto se fortaleceu no Brasil, especialmente em Pernambuco, devido à intensa miscigenação cultural entre indígenas, africanos e europeus. Na tradição popular, São Cosme e Damião também são associados à caridade e à proteção infantil, o que os tornou figuras de grande devoção entre os fiéis ao longo dos séculos. Historicamente, a Igreja teve um papel essencial durante o período das invasões holandesas no século XVII. Durante a Batalha dos Guararapes, de 1648 a 1649, considerada um dos eventos mais importantes para a formação da identidade nacional brasileira, a região de Igaraçu foi palco de resistência contra o domínio holandês. Muitos combatentes católicos recorreram à Igreja para buscar proteção e bênçãos antes de enfrentar os invasores. Além disso, a Igreja foi testemunha de momentos decisivos para a organização política e administrativa do Brasil colonial. Igaraçu foi um dos primeiros núcleos urbanos a se desenvolver na capitania de Pernambuco, tornando-se um ponto estratégico para a economia açucareira e a administração portuguesa na região. Durante séculos, a Igreja de São Cosme e Damião serviu como centro religioso e comunitário, sendo um dos principais locais de encontro da população. Ao longo do tempo, a Igreja passou por diversas reformas, preservando sua estrutura original enquanto recebia melhorias que garantiram sua longevidade. O tombamento como Patrimônio Histórico Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, reforçou seu valor como um dos marcos arquitetônicos e culturais mais importantes do Brasil. Mesmo nos dias atuais, a Igreja de São Cosme e Damião mantém sua relevância, sendo um ponto de peregrinação para fiéis e turistas que desejam conhecer mais sobre a história religiosa e colonial de Pernambuco. Seu interior, com altares barrocos e pinturas sacras, transporta os visitantes para um passado rico em fé e tradição, reafirmando seu papel como guardiã da memória e da espiritualidade brasileira. A fundação da Igreja de São Cosme e Damião está diretamente ligada à chegada dos portugueses à região de Pernambuco e à expansão da fé católica no Brasil colonial. Em 1535, o donatário Duarte Coelho Pereira recebeu a capitania de Pernambuco e estabeleceu o primeiro núcleo de colonização na região de Igaraçu, uma área estratégica devido à sua localização próxima ao litoral e ao seu acesso facilitado aos rios e terras férteis do interior. A construção da igreja foi uma iniciativa dos colonizadores portugueses, que buscavam consolidar sua presença na nova terra através da fé cristã. Naquele período, a religião católica não apenas guiava a vida espiritual dos colonos, mas também servia como instrumento de dominação e organização social. A evangelização dos povos indígenas era uma das principais missões da Igreja Católica no Novo Mundo, e a construção de templos religiosos como a Igreja de São Cosme e Damião fazia parte desse esforço. A igreja foi erguida com materiais simples, como madeira e pedra, refletindo os recursos disponíveis na época. Seu estilo arquitetônico inicial seguia o padrão das primeiras construções religiosas portuguesas, com uma estrutura modesta, mas funcional, que permitia a realização de missas e ritos religiosos para os colonos e os indígenas convertidos. Ao longo dos séculos, a igreja passou por reformas e ampliações, ganhando características mais elaboradas, incluindo elementos do Barroco e do Rococó, que marcaram a arquitetura religiosa do Brasil colonial. Além de seu papel religioso, a Igreja de São Cosme e Damião teve grande importância na organização política e administrativa da capitania. Em torno dela, a vila de Igaraçu se desenvolveu, tornando-se um dos primeiros centros urbanos da colônia. A presença da igreja também ajudou a estabelecer a autoridade portuguesa na região, servindo como um ponto de apoio para as primeiras incursões militares contra tribos indígenas resistentes e contra possíveis invasores estrangeiros. A escolha de São Cosme e Damião como padroeiros da igreja não foi aleatória. Esses santos, conhecidos como médicos que exerciam sua profissão sem cobrar pelos serviços, simbolizavam a caridade e a proteção divina. Sua devoção era popular entre os portugueses, especialmente entre aqueles que enfrentavam os desafios da colonização em terras desconhecidas e hostis. Ao dedicar a igreja a esses santos, os colonos buscavam garantir proteção para suas famílias e sucesso na nova terra. Com o passar do tempo, a igreja de São Cosme e Damião se tornou um dos marcos mais importantes da história de Pernambuco. Sua fundação marcou o início da presença católica organizada na região, e sua permanência ao longo dos séculos é um testemunho da resiliência da fé e da cultura que moldaram o Brasil colonial. Hoje,
a igreja continua a ser um símbolo da identidade pernambucana, preservando em suas paredes a memória dos primeiros tempos da colonização e do esforço dos colonos e religiosos que ajudaram a construir. A igreja de São Cosme e Damião, por ser a mais antiga em funcionamento no Brasil, passou por diversas modificações estruturais ao longo dos séculos. Sua arquitetura original refletia as condições precárias da colonização no século XVI, sendo uma construção simples, feita de taipa e madeira, seguindo o modelo das primeiras capelas erguidas pelos portugueses. No entanto, com o crescimento da vila de Igaraçu e a consolidação da presença colonial na região, a igreja passou por reformas e ampliações que a transformaram em um dos mais importantes exemplos da arquitetura religiosa brasileira. No início, a igreja possuía um formato bastante rudimentar, com uma única nave, um altar simples e um telhado de palha. Com o tempo, à medida que os colonizadores foram se estabelecendo e recursos começaram a ser enviados de Portugal, a estrutura foi substituída por alvenaria, utilizando pedra e cal. Essa mudança ocorreu principalmente entre os séculos XVI e XVII, quando as construções religiosas começaram a ganhar mais solidez e durabilidade. Uma das primeiras grandes transformações foi a ampliação da nave principal e a introdução de um teto mais elaborado, seguindo os padrões do estilo maneirista, que caracterizou grande parte das igrejas construídas no Brasil colonial. Esse estilo buscava um equilíbrio entre a simplicidade e a imponência, influenciado pelas tendências renascentistas que ainda estavam presentes na arquitetura portuguesa do período. No século XVIII, a igreja de São Cosme e Damião passou por novas mudanças significativas, dessa vez incorporando elementos do barroco, o estilo que predominava nas construções religiosas da época. O barroco era marcado pelo uso de ornamentos mais detalhados, pinturas sacras e esculturas que representavam cenas bíblicas e santos católicos. Foi nesse período que a igreja recebeu novos altares entalhados em madeira, pintados em dourado, e a fachada passou a ter um aspecto mais imponente, com um frontão triangular e janelas decoradas. Além disso, foram incluídos painéis de azulejos portugueses, muito comuns nas igrejas coloniais do Nordeste, retratando cenas da vida de São Cosme e São Damião. Outro ponto importante dessa fase de reformas foi a construção da torre sineira, um elemento crucial na arquitetura das igrejas coloniais. O sino tinha não apenas a função de chamar os fiéis para as missas, mas também de marcar os horários na vila e servir como um sinal de alerta em caso de ataques ou emergências. No final do século XVIII e início do XIX, algumas igrejas do Brasil começaram a receber influências do rococó, um estilo mais leve e refinado do que o barroco. Na igreja de São Cosme e Damião, isso se refletiu em detalhes decorativos mais sofisticados, incluindo pinturas no teto e novos lustres nos altares laterais. Durante esse período, também foi feita a restauração de algumas áreas que já apresentavam sinais de desgaste devido ao clima tropical e ao tempo. A igreja continuou sendo um dos principais centros religiosos de Pernambuco, atraindo fidelidade e mantendo sua importância histórica. Restaurações no século XX e preservação atual. Com a chegada do século XX e o reconhecimento da Igreja de São Cosme e Damião como patrimônio histórico, foram realizadas diversas obras de restauração para preservar a sua estrutura original. Em 1938, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, tombou a igreja, garantindo sua proteção e incentivando novos projetos de conservação. As restaurações modernas focaram na manutenção dos elementos históricos, garantindo que a igreja preserve suas características coloniais sem comprometer seus prejuízos. Atualmente, ela continua sendo um dos pontos turísticos e religiosos mais visitados de Pernambuco, mantendo viva a história da colonização brasileira e da fé católica no estado. Ao longo dos séculos, a igreja de São Cosme e Damião não apenas apareceu como um símbolo religioso em Pernambuco, mas também se manteve como um ícone cultural e histórico, testemunhando as mudanças sociais, políticas e religiosas da região. Sua relevância transcendia a vida religiosa, pois era também um reflexo das transformações da sociedade pernambucana. A Igreja na Resistência Cultural de Pernambuco. No período da Revolução Pernambucana, em 1817, a igreja foi um dos locais centrais de resistência cultural e política. Durante esse movimento, que buscava mais autonomia para a província de Pernambuco e envolvia questões como a independência do Brasil, muitos membros da sociedade local se reuniram na igreja de São Cosme e Damião.
Ela foi um ponto de encontro para os revolucionários que se opunham ao domínio português, um símbolo de fé que se misturava com os desejos de liberdade e autonomia política. Embora a revolução tenha sido reprimida, a Igreja se manteve firme, não apenas como um espaço de oração, mas como um símbolo de resistência. A influência religiosa e popular no século XX e XXI. No século XX, a Igreja de São Cosme e Damião continuou sendo um ponto de culto importante para a população local. Sua localização estratégica na cidade de Igaraçu fez com que ela fosse o centro de muitas das festividades religiosas mais tradicionais de Pernambuco. Entre as celebrações que marcaram a vida da igreja, a festa de São Cosme e São Damião, celebrada em 27 de setembro, é uma das mais importantes. Este evento é um marco para a comunidade, com procissões, missas solenes e a tradicional distribuição de doces para as crianças, que é uma prática associada a essas figuras santas, especialmente em várias partes do Brasil. Além disso, ao longo do século XX, a Igreja de São Cosme e Damião foi palco de importantes movimentos de evangelização, com a chegada de novas congregações religiosas e a implementação de diversas iniciativas de caridade e apoio social. A igreja passou a ser um centro de acolhimento para aqueles em situação de vulnerabilidade social, refletindo o caráter pastoral e social da Igreja Católica em Pernambuco. No século XXI, a igreja continua a desempenhar um papel central não apenas em eventos religiosos, mas também em ações sociais. A busca por manter viva a tradição religiosa de São Cosme e Damião, aliada ao uso de novas tecnologias de comunicação, permitiu que a igreja se conectasse com uma nova geração de fidelidade. As redes sociais, por exemplo, passaram a ser um espaço importante para a divulgação de missões, eventos e iniciativas de caridade promovidas pela igreja. O turismo religioso e a restauração contínua. A igreja de São Cosme e Damião, tombada como patrimônio histórico pelo IPHAN, também é uma atração turística importante em Pernambuco. O turismo religioso, que tem se expandido ao longo das últimas décadas, é uma das principais fontes de visitação à cidade de Igaraçu. O caráter histórico da igreja, sua beleza arquitetônica e a tradição em uma vivência rica cultural atrai milhares de turistas todos os anos, especialmente durante as festas de Nossa Senhora do Carmo e de São Cosme e Damião. Com isso, a preservação do patrimônio especial e artístico da igreja foi uma prioridade nos últimos anos. Diversas obras de restauração e conservação foram realizadas para garantir que os elementos históricos, como o altar de madeira esculpida, as pinturas sacras e a arquitetura colonial, fossem mantidos para as futuras gerações. Além disso, iniciativas de modernização do espaço, como a instalação de sistemas de som e iluminação adequada, foram feitas para tornar a experiência religiosa mais acessível e imersiva, sem comprometer as desvantagens do local. A igreja hoje, um ponto de fé e cultura. Hoje, a igreja de São Cosme e Damião é um lugar de fé, história e cultura. Ela continua a ser um dos pontos mais emblemáticos de Igaraçu, com convicção de diversas partes de Pernambuco visitando-a em busca de inspiração espiritual. Além disso, é um espaço de promoção de eventos culturais, como concertos de música sacra, exposições de arte religiosa e encontros interreligiosos, que busca promover o diálogo entre diferentes tradições de fé e cultura. Em termos de preservação, a igreja é considerada um exemplo de como os espaços históricos podem se manter vivos e dinâmicos no contexto moderno, adaptando-se às novas demandas, sem perder sua essência e significado. A combinação de história, fé e cultura faz dela não apenas um patrimônio de Pernambuco, mas também um símbolo de resistência e adaptação às transformações de sua comunidade. Obrigado por assistir todo o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.